Ok, ficou a pergunta no ar. Silvana, qual é a missão da mulher de acordo com a palavra de Deus? Bom, pastor, muitas mulheres se fazem essa pergunta, né? Em 2020, eu me vi com muitas amigas questionando e falando que a Bíblia era machista, que Deus desvaloriza a mulher. E eu falei, puxa, mas quais são os argumentos que elas usam para isso, né? E quais são os argumentos para a gente dizer que isso não é verdade? E aí não tem como a gente não voltar lá para Gênesis mesmo, né? Lá para o início, quando Deus faz a mulher. E eu vejo que algumas mulheres têm um pouco de medo dessa palavra, quando fala que Deus fez a mulher para ser uma auxiliadora. Quando a gente fala isso, muitas vezes a mulher já, ai meu Deus, parece que ser auxiliadora de alguém é ser alguém de menos valor. Eu até brinco assim, parece como se fosse quando eu chamo a Nininha para me ajudar a lavar a louça. É claro que ela não vai lavar a louça, quem está lavando sou eu. Ela é só uma ajudante, ela está dando uma ajudinha para mim. E a mulher às vezes entende isso, que Deus fez assim, Adão já tem tudo, vou colocar aí uma ajudinha a mais para ele. Mas quando a gente vai estudar, a palavra que Deus usa para auxiliador é Ezer, que é a palavra que a gente escuta para socorro divino, né? Alguns vão falar que até tem um termo militar para isso, quando Deus chegava numa batalha para ser o auxiliador do povo de Quer Israel, dizer, né? Deus era o auxiliador. Isso, então você pensa, se Deus se chama de auxiliador, quem somos nós para não gostarmos ou menosprezarmos essa palavra, né? E eu vejo que a gente precisa resgatar isso da mulher, né? Ser uma auxiliadora não quer dizer ser alguém de menos valor, né? Ao contrário, é alguém que vem para complementar com habilidades que o homem não tem, com qualidades que o homem não tem, mas a gente precisa resgatar isso, porque alguém que ajuda alguém hoje é visto como alguém de menos valor. O que vale mesmo é ser o chefe, é ser o que manda, é ser o que está ali na liderança, né? E não é isso. A gente vê que o cuidado tem que ser mais valorizado. E a mulher tem isso, né? Eu vejo muito isso. Eu gosto quando o Michel me pergunta, o que você acha dessa pregação? Eu uso essa história ou não? Eu gosto, eu tô ali, puxa, eu tenho prazer em ajudar o meu marido. Não é uma competição, né? É uma cooperação. Então, acho que a gente precisa resgatar essa ajuda divina, né, que Deus fez à mulher, e não menosprezar isso. É o que hoje eu entendo, né, olhando lá no começo, quando Deus criou a mulher, né. Eu ouvi um sermão anos atrás de um professor meu falando, um sermão de casamento, né? E então ele estava dizendo, pegando o texto de Gênesis e dizendo que a mulher foi tirada da costela de Adão. E ele usou uma expressão muito bonita, né? Ele disse, foi tirada dali para estar justamente ao lado dele, para caminhar junto com ele, e para estar tão intimamente ligado a ele, né, quanto aquele osso estava ligado a todo o seu corpo para dar sustentação. E quando a gente olha para essa figura, né, que esse professor usou, a gente vê a parceria, né, a complementariedade de homem e mulher, e não apenas essa necessidade de imposição de um lado ou do outro. Há coisas tremendas, bonitas, né? E agora que eu estou viúvo, eu sinto mais ainda, né? A falta, a necessidade, né? De dizer, puxa, com quem você vai conversar? Com quem você vai abrir seu coração? Que quando dentro do casamento, uma das coisas bonitas é que um homem pode falar das suas fraquezas, dos seus medos, dos seus temores, né? E vice-versa, a mulher também para com ele. E Sim. essa é a beleza, né, dessa estrutura chamada família que Deus vai trabalhando na vida da gente, né? Então, a mulher tem um lugar muito especial e eu acho lindo também o apóstolo Paulo falando, né, que nessa visão do cristianismo não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque há uma coisa tremenda da graça de Deus acontecendo. O que existem são papéis diferentes, né? E os papéis eles são inerentes, né, à nossa maneira de ser. Né? Então, eu, por exemplo, tenho um tipo de personalidade, um outro tem outro tipo, e nós podemos exercer papéis diferentes e nos completarmos mutuamente, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que essa é a visão
que a Bíblia dá para a gente, né? Mas aí Deus tocou no seu coração e surgiu um projeto novo. Isso, E esse projeto tem um nome chamado Uma Voz. Fala um pouquinho para a isso. gente desse projeto, Uma Voz. E Então, por que esse nome também, pois né? é, em 2020, logo na pandemia, né, a gente se viu com mais tempo, digamos assim, né? Tava aquele começo da pandemia e a Mais ou gente... menos, né? Mais tempo, acho que a né? igreja trabalhou mais do que nunca. Eu lembro do meu marido fazendo até, como é que é, serenata nas ruas, né? Não, Indo mas nos bombeiros, indo assim, pro tipo hospital. assim, não tinha escola presencial, né? Você com 2 crianças em casa, mas tempo é relativo, né? Isso. Mas assim, eu fui uma das poucas talvez que curtiu muito esse começo de voltar para minha casa, porque eu estava num ritmo muito acelerado de trabalho, viajando muito e participando de competição e dando aula. E aí, de repente, eu me vi em casa com os dois e eu amei aquilo. Falei, puxa, e ali já vem de novo todo esse sentimento, essa reflexão de qual era o meu papel ali dentro, né? Que eu precisava voltar para minha casa. Ali é um lugar onde eu sou insubstituível. Professora de balé vai ter melhor do que eu, médica, advogada, em qualquer lugar você vai ser substituível, mas na tua casa, só você pode ser você ali dentro, Uau, né? isso é profundo, hein? É verdade, né? E aí eu voltei, estava apaixonada por isso, comecei a estudar, a ler mais a Bíblia. E um dia de noite eu estava lendo Romanos 15 e estava escrito lá, com um só coração e uma só voz, vocês glorificarão o nome de Deus. E aquele uma só voz, uma voz. Eu até escrevi assim em cima da minha Bíblia, uma voz. Falei, Deus, o que o Senhor vai fazer com isso? O que é isso, uma voz? E eu guardei, comecei a orar por isso. Nisso tudo estava acontecendo isso que eu comentei antes, que algumas amigas estavam indo muito para esse lado do feminismo, com argumentos estranhos em relação a Deus, em relação ao papel da mulher. Eu falei, eu preciso estudar. Não adianta eu falar, eu sou contra isso, contra aquilo. Eu preciso saber por que eu sou contra e o que a Bíblia fala sobre isso. E aí comecei a estudar. Na época era pandemia, a única coisa que eu podia fazer eram lives. E aí eu não sabia mexer no Instagram e eu só fiz porque Deus mandou mesmo, eu não queria, o meu perfil era fechado. Eu sempre pensei assim, eu sou muito reservada, a minha vida já é muito exposta por ser esposa de pastor, deixa eu ficar na minha, vou guardar a foto dos meus filhos só para minha família. Mas Deus começou a me incomodar, que queria que eu falasse, que queria que eu fosse essa voz. Eu falei, ai Deus, né? Até um dos textos que ele usou está em Marcos, quando Deus fala assim, Jesus fala, proclamem dos telhados. Eu falei, Deus, o que é isso, né? Os telhados da época era a comunicação. Quando você tinha que falar algo muito importante, as pessoas subiam nos telhados e gritavam lá de cima para que as pessoas ouvissem. Hoje, se eu fizer isso, ninguém vai me ouvir. Se eu gritar do meu telhado, ninguém me escuta. Mas se eu gravo um vídeo, se eu faço uma live, milhares de pessoas podem ouvir aquela mensagem. Falei, tá bom, Deus, se o Senhor mandou, eu faço. E comecei a fazer essas lives, que eu chamei de Uma Voz, onde eu trouxe esses assuntos da feminilidade. Então, já falei sobre Paulo, aqueles textos polêmicos, por que ele manda a mulher ficar quieta, por que a questão do véu, nossa, aí eu comecei a me apaixonar por esse tema. Falei, meu Deus, olha Olha que vontade de começar a perguntar tudo aqui. Como Ai, é que era? não. Marca outra, daí eu me preparo melhor ainda. Uma parte 2, pastor. Tá. Mas... Pode ter certeza que vai vir pergunta aí, ó. Vai Ai, chegar, Senhor. né? Mas então eu comecei a fazer isso. Só que aí eu fiz 2020, 2021, mantive essas lives, eram uma vez por semana. As mulheres começaram a gostar muito, me mandavam mensagens, comecei a receber convite, o Instagram começou a crescer, falei, ai, Senhor, E sabendo que você né? pregou outro dia, né? Sim, estão me chamando até para eu pregar em retiro, pastor, setembro eu vou lá para o Olha Espírito só. Santo, você viu? Não é só o meu marido não, agora também tem que conciliar a agenda. Eu falei que eu só viajo com a minha intercessora. Quem é minha intercessora? A Bianca, minha irmã. Falei, Bi, você vai comigo em tudo, Bianca, eu não quero ir sozinha. E está sendo uma bênção, né? Claro, eu ainda, minha prioridade continua sendo meus filhos, minha casa, mas eu tenho assim, nossa, me realizado com essa nova fase. No início do ano, Deus tinha me chamado. Por onde você andou esse tempo todo? E eu falei, Deus, como assim? Eu sou crente, a minha escola de dança é crente, eu faço espetáculo evangelístico, eu tô aqui. Mas parece que Deus estava me incomodando. Não, eu quero mais, eu quero você envolvida no ministério, eu quero você pregando, me chamando lá no início, quando eu fui fazer seminário, né? Então, eu estou muito feliz, descobri essa paixão, sempre gostei de ensinar,
fiquei anos ensinando balé, agora eu estou ensinando a Palavra Bíblia de para as Deus. mulheres e estou apaixonada por isso.